Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Ayrton Araújo, aqui da cidade de Londres, e hoje, na oração da manhã, início de mais uma semana, antes da nossa oração, Deus colocou meu coração de compartilhar com você algo que eu experimentei nesses dias. Basicamente, o ano de 2022 foi um ano que, a partir do meiar do ano, a partir de junho, as coisas não ficaram tão fáceis como posso garantir para você que há 20 anos que eu moro aqui na Inglaterra, talvez eu nunca tenha passado uma situação como eu passei nos últimos 6 meses do ano de 2022. E foram muitas batalhas, muitas lutas. Uma delas, depois de trabalhar quase 50 dias no final de uma obra, o dono da propriedade disse que não nos pagaria. E isso acarretou numa dívida aproximadamente aí por volta de quase 10 mil libras. E então eu me deparei com uma situação que não é muito comum. E logo enfrentamos uma crise financeira muito acirrada. O problema não é simplesmente por causa da crise financeira, mas talvez um acúmulo de muitas situações. Eu acabei, sem perceber, ir sendo levado para um casulo emocional. E sem querer compartilhar com muitas pessoas sobre, na verdade, não compartilhei provavelmente com quase ninguém, eu fui tentando resolver essa situação aqui dentro sozinho. Só que as coisas foram tomando um rumo muito sério e a ponto de quase chegar a um colapso emocional. Mês de dezembro, aproximando-se ao Natal, eu me peguei por muitas vezes tendo surtos emocionais. E eu confesso para você que eu nunca fui muito fácil de entender quando alguém diz que estava passando por depressão ou alguma situação emocional, alguma doença psicomática, porque eu sempre, de certa forma, espiritualizei todas as coisas. Mas agora eu passei a entender de uma outra perspectiva, de uma outra realidade. E por causa de algumas situações que foram se agravando, nós acabamos entrando numa dificuldade para arcar com algumas consequências, com alguns compromissos, melhor dizendo. A ponto que, depois de morar numa casa por mais de 10 anos e ter o dono dessa casa, assim, posso dizer que ter uma boa amizade com ele, a confiança que essa pessoa tem em mim, confiança tal que uma certa vez ele me moveu daqui da Inglaterra para ir para os Estados Unidos fazer um trabalho na casa dos seus pais, porque confiava em mim. Só que negócio é negócio, amizade à parte. Ele se encontrou numa situação que precisaria tomar uma decisão, e essa decisão ele nos mandou então uma carta dizendo que, por mais que gostava da minha pessoa, mas que precisaria dar uma resposta ao dono da casa a qual ele administra, e nos deu uma carta
com um prazo até o dia 24 de fevereiro de 2023 para que nós desocupássemos a casa se não conseguíssemos pagar o valor que estava atrasado do aluguel, por causa desses prejuízos que acabamos tivendo. Bom, se a coisa já não estava boa, ficou pior. E eu tentando resolver aqui dentro da cabeça todas essas questões, tentando resolver de uma maneira que as pessoas ao meu redor não percebessem, mas é muito difícil você esconder externamente quando há um vulcão em erupção internamente. O meu humor mudou, o meu fato da felicidade, da alegria mudou, porque a felicidade e a alegria são duas coisas distintas. A alegria é condicionada. Quando eu recebo alguma coisa, eu ganho um presente, eu me torno alegre. Logo que aquilo se torna normal para mim, essa alegria já não está mais presente porque já não faz mais sentido. Então eu preciso de um outro nível, uma outra coisa para que a alegria volte. A felicidade é um estado de vida. E ambas foram afetadas, tanto o campo da alegria como também o campo da felicidade. E eu fui tentando resolver essas situações aqui dentro do meu peito, na minha mente. E bem no dia logo passar a virada de ano, por volta da meia-noite eu tive um surto. Estava sozinho, não sozinho em casa, mas estava acordado sozinho, minha esposa dormindo, meus filhos dormindo, e eu tive um surto, uma vontade de resolver este problema e acabar com esse sofrimento. Para ser sincero, eu não pensei em suicídio. Suicídio não foi algo que passou pela minha cabeça. Mas eu pensei em abandono, literalmente. Pegar minhas coisas, deixar para trás qualquer coisa que tivesse acesso a contato, um telefone ou enfim, e sair pelo mundo e deixar para trás os problemas. Só que quando eu levantei da minha cama e olhei para minha esposa dormindo, fui no quarto dos meus filhos, vi os meus filhos dormindo, fui até a cozinha, tomei um copo de água e voltei para o quarto. Quando eu voltei para o quarto, me senti o desejo de tentar mais uma vez. Lancei os meus joelhos no chão em oração. E a minha oração, ela não foi banhada de lágrimas, ela não foi uma oração... Ela foi uma oração sincera, eu creio. Porque eu iniciei a minha oração exatamente assim. Deus, o ambiente que eu estou e a situação que eu estou não tem solução. Eu não tenho mais nada para fazer para resolver esse problema. E eu comecei a lembrar de situações aqui em Londres que eu, na época, estendi as mãos para famílias que estavam sendo despejadas da sua casa. Em uma entre elas, era um dia de chuva. Quando eu cheguei com a minha van na porta da casa desse irmão, estava a sua esposa grávida, uma criança pequena e mais dois filhos. E todos os móveis dele foi jogado no pátio da casa, pelos os donos da casa, pelos landlords. E eu comecei a lembrar quando eu estendi a mão para algumas pessoas e socorri e tirei-os da rua. E aquilo foi muito vivo para mim. Então eu comecei a conversar com Deus. E quando eu comecei a conversar com Deus, Deus não respondeu imediatamente que iria me ajudar. Mas Ele começou a fazer eu a lembrar, desde o dia que eu nasci, a trajetória da minha vida.
1975, 2 de maio. Logo meu nascimento, a minha mãe foi retirada da terra e eu fiquei órfão de mãe. Então eu fui inserida a uma família muito preciosa, que eu amo demais a vida deles, os meus tios, minha tia por parte de pai. Fui criado com irmãos adotivos, que são meus primos, que para mim foram muito especiais, são muito especiais para mim. Mas uma trajetória muito... Nunca envolvi com droga, nunca envolvi com esse tipo de coisa. O uso da droga, nunca usei nenhum tipo de droga. Mas algumas trajetórias erradas da vida, algumas decisões erradas, outras certas, mas sempre acreditando. Uma pessoa que eu poderia dizer para você, alegre, feliz. Tive bons professores, tive muitos amigos, tive muitas pessoas boas ao meu lado. E Deus começou a me lembrar de tudo isso. Que todos esses anos nunca me faltou o pão à mesa, o Senhor me deu muitas oportunidades. Um garoto vindo de uma família simples, sentei ao lado de grandes empresários, a se lembrar do comandante Rolim, dono da TAM. Sentei à mesa ao lado dele. Viajei já para alguns países e o Senhor começou a me lembrar toda essa trajetória. E Ele começou a me lembrar das promessas que Ele me fez. E no final de tudo, uma pergunta saltou ao meu coração. Poderia Deus não cumprir as promessas que Ele fez? Seria Ele não o suficiente para fazer-se cumprir as promessas na minha vida? Então agora a minha oração toma um outro rumo. Agora eu chamo literalmente Satanás para conversar frente a frente. E eu comecei a dizer para ele: você quer que eu abandone a minha esposa porque você não tem capacidade de ter uma? Você quer que eu abandone meus filhos porque você não tem filhos, você não tem família? É você que está tentando me colocar confusão na mente, é você que está tentando tirar a minha alegria e minha paz. Então escute de uma vez por todas. Eu não vou fazer isso. Deus há de se levantar ao meu favor. E depois de toda essa oração, eu literalmente apresentei a Deus a minha causa. Número. Eu disse para Deus quanto eu estava devendo de aluguel. Eu disse para Deus que eu precisava de uma saída. Antecedente a esse evento, aqui na Inglaterra o governo ele te ajuda quando você está passando por algumas dificuldades. Você pode aplicar, ele pode ajudar ou não. Mas era um valor razoável. Mas mesmo assim minha esposa foi e fez tudo o que precisava. E ficávamos então à espera. Apliquei para alguns trabalhos, fiz orçamentos, mas as portas estavam completamente cerradas, fechadas. E de repente, uma paz entrou naquele quarto e eu me peguei novamente sentindo de volta quem eu era. Uma paz penetrou o meu coração e eu não podia me conter de tanta alegria, de tanta graça de Deus na minha vida. Passei algumas horas deitado na cama, olhando para o teto, conversando com Deus, dizendo para Ele que eu o amava e que eu gostaria muito que as pessoas entendessem o que é ter uma experiência com Deus, talvez se alguém nunca teve. Eu comecei a entender que o que a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que Deus veste as ervas do campo, alimenta os pássaros, que nós somos mais importantes que elas. Então eu comecei a colocar no meu coração essas palavras. E essas palavras foram tomando força na minha vida e eu dormi. Logo pela manhã,
eu saí e resolvi abrir a minha caixa do correio. E lá estava uma carta do governo dizendo o seguinte: nós estamos liquidando, depositando na conta do seu landlord o valor da dívida que você deve para ele. Só, irmãos, que antes de tudo isso, a minha esposa teve um sonho, uma visão, na verdade. Deus mostrava para ela uma carta. E naquela carta, ela via o número 7.000 libras e algumas libras a mais. Não era 7.000 exato. E esse Deus que fala e cumpre, ele mandou 7.096 libras e alguns centavos. Talvez você pode dizer, mas vocês estão na Inglaterra, é um país de primeiro mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho tido experiência com Deus desde quando eu nasci. E que se eu fosse contar aqui, esse vídeo daria alguns minutos. Talvez você que está me ouvindo possa dizer, mas você não passou pelo que eu passei. Você nunca teve que enfrentar o que eu enfrentei. É verdade. Mas talvez você também nunca passou o que eu já passei. E independente do nível de luta que nós já enfrentamos ou estamos enfrentando, eu termino a minha reflexão com você nessa manhã, e eu quero fazer uma oração por você, dizendo para você o seguinte: o Deus que eu estou falando, Ele não precisa de ambiente propício para fazer o milagre. Ele pode fazer o milagre, tanto no deserto quanto no paraíso. Quem sabe você passou por abuso, quem sabe você passou por situações que marcaram sua vida e você não consegue encontrar um caminho. Você luta com suas próprias forças para se livrar desse casulo emocional. Quem sabe você está sobrevivendo a um casamento em fracasso, um relacionamento entre filhos e pais, emocionalmente, financeiramente. Quem sabe a enfermidade que está batendo a sua porta. Mas eu posso lhe dizer, com toda a certeza que eu tenho em Cristo Jesus, Ele pode, nesse exato momento, te visitar como Ele me visitou. Que tal você fechar a porta do teu quarto e dobrar o teu joelho em secreto e orar ao teu Pai que em secreto te ouve, e você ter uma experiência como você nunca teve antes? Pense nisso. Eu quero orar pela sua vida. E essa oração inicia a partir de agora. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos diante da Tua face. Ó Deus, só o Senhor sabe a dor que essa pessoa está passando. Só o Senhor sabe o que ele precisa, do socorro que ele precisa. Só o Senhor sabe. E só o Senhor pode fazer. Talvez essa pessoa já contou para todos, tentou encontrar uma resposta em vários lugares, mas até hoje essa resposta não veio. Mas hoje ela toma a decisão de conversar com o Senhor e abrir teu coração diante da tua face. E assim eu declaro um dia abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.